Estamos começando mais um Leme Notícias. Confira as principais informações desta edição. GMs recebem aulas de etiqueta social. Multa de trânsito poderá ser paga em parcelas. Carro roubado trafegava tranquilamente em Leme. Detrans do país defendem o uso do bafômetro. Santa, momento de reflexão e amor. No feriado de Páscoa, as dicas de lazer da Agenda Cultural. Quinta-feira, 8 de abril, estas e outras notícias você acompanha em instantes. Logo após o intervalo, não saia daí. Duas pessoas foram presas ontem em Leme por receptação dolosa. Um comerciante e um ex-policial militar foram abordados quando transitavam com um veículo, produto de um roubo ocorrido há cerca de um ano atrás na cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ontem à tarde, a Polícia Civil prendeu duas pessoas por receptação dolosa. Ari Benete, de 47 anos, e Clóvis Adenilson de Moraes, de 35 anos, transitavam pela Avenida Dr. Jambeiro Costa em um carro tipo Audi A3, de cor preta, quando foram abordados por policiais civis. De acordo com investigações do SIG de Leme, o veículo seria produto de um roubo ocorrido há cerca de um ano na cidade de Mogi das Cruzes. O indiciado Ari exibiu os números da CRLV do veículo. Ao consultar os espelhos junto ao Detran, ficou constatado que eram documentos extraviados, indicando falsidade. A polícia entrou em contato com a pessoa constante no documento exibido, que revelou possuir um veículo Audi A3 idêntico e que tal carro estava na garagem de sua casa. Portanto, o veículo apreendido se tratava de um dublê com chassi adulterado. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do Bonatti. Ari foi autuado por receptação e uso de documento falso e foi conduzido para a cadeia local. Já Clóvis foi preso por receptação e encaminhado para a cadeia de Pirassununga. Mariana Facioli para o Leme Notícias. A polícia registrou ontem um furto na rua Primo Bergamasco, 160, no Francisco Coelho. Elínia Cristiane Rizioli, professora, 21 anos, deixou seu veículo estacionado na referida rua e por volta das 3 horas da tarde, ao retornar, constatou que elementos desconhecidos arrombaram a porta de seu Gol e furtaram o aparelho de som. Outra ocorrência registrada pela PM foi no Jardim São José, na Avenida José Moreira de Queiroz. Desta vez, a polícia encontrou uma faca de cozinha na cintura do lavrador Manuel Gonçalves de Lima, de 36 anos, conhecido por Colega. A faca foi apreendida. Veículo furtado é encontrado no Jardim das Palmeiras na madrugada de hoje. A polícia, em patrulhamento pela rua Antônio Santucci, localizou o Fiat Uno com placas de Rio Claro abandonado. Em averiguação, a polícia foi informada que tratava-se de produto de furto na cidade de Rio Claro, ocorrido no dia anterior. O veículo estava sem a aparelhagem de som. O pagamento de multas de trânsito poderá ser feito em até 10 vezes. Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira, em primeira discussão, o projeto de lei do deputado Domingos Brazão, que é do PMDB, que autoriza o parcelamento. Para que o valor da multa seja dividido, será preciso mandar um pedido de parcelamento para o órgão competente, que vai ter 30 dias para analisar a solicitação. O parcelamento vai facilitar o pagamento da dívida, aumentando a arrecadação do Estado e possibilitando a regularização dos veículos. O setor de limpeza pública da municipalidade comunica que a coleta de lixo nesse feriado da Semana Santa será feita normalmente. Portanto, os dias e horários em que a coleta é realizada será obedecido integralmente. Após participar de celebração ecumênica em comemoração à Semana Santa no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma mensagem de Boa Páscoa aos brasileiros.
principalmente aos desempregados. Abre aspas. Eu espero que o povo brasileiro possa ter uma Páscoa tranquila, que Deus possa ajudar o povo brasileiro, sobretudo aqueles que estão sofrendo, sobretudo aqueles que estão desempregados. A Páscoa será melhor comemorada por uns do que por outros, mas que o momento é uma oportunidade de os brasileiros servirem uns aos outros. O que vale na Páscoa não é a questão econômica. O que vale na Páscoa é a paixão que a gente tem dentro da gente, a disposição de nós servirmos ao nosso semelhante, concluiu o presidente. No próximo bloco você confere o significado da Páscoa. O Leme Notícias volta em instantes. Fique ligado. Os alunos da Guarda Municipal agora já estão contando com mais uma matéria em seus currículos: etiqueta social. A professora, a esposa do secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de nossa cidade. Os alunos da Guarda Municipal iniciaram ontem um curso de etiqueta social. Mas para que um GM precisa saber como se portar em eventos, em uma mesa ou diante da sociedade? Vale lembrar que esses cidadãos lidam diretamente com pessoas, o que já cria uma primeira necessidade para a prática desses costumes. Porque esse trabalho, o objetivo é resumir algumas informações sobre postura e comportamento social. E para os guardas municipais é importante para que eles venham a poder utilizar isso na vida deles comum. E também, estando dentro da Guarda Municipal, eles podem frequentar alguns lugares que vão utilizar essa parte da etiqueta que eu estou dando, que é comportamento social, e também a parte de alimentação, como se comportar à mesa, postura. Etiqueta social, acho que é o comportamento da pessoa, a postura. Isso aí para um guarda municipal é muito importante, por isso a gente está tendo instrução e acho que depende muito do comportamento social de uma pessoa, né? Etiqueta social seria bom no enriquecimento do nosso currículo. Nós temos oportunidade de participarmos de vários eventos, então para toda a turma vai ser interessante sabermos como se portar numa mesa, como se portarmos perante outras pessoas. Vai ser bom no meu dia a dia, no caso, em reuniões com outras pessoas, num evento que eu seja convidado. Na minha vida em geral, com certeza eu vou poder usar o que eu estou aprendendo aqui, com certeza. A matéria, ela é fundamentada em um currículo existente na Academia da Força Aérea, que é oferecido ao cadete. Então, o cadete, na sua formação, mesmo que ele vá ser aviador, intendente ou infantaria, ele recebe esse tipo de orientação. O porquê da etiqueta social? Nós somos seres sociais. Nós temos um padrão de comportamento, temos atitudes para com o outro, para com o grupo, e às vezes esquecemos certas regras básicas desse comportamento. Então, nós achamos que o guarda municipal, entre eles, com a corporação, com o público, para a sua vida particular em casa, para a sua vida dentro da sociedade, no encontro social, precisa ter certas regras de comportamento que nós desconhecemos, todos nós. Às vezes nós temos atitudes em um restaurante, por exemplo, ficamos meio inibidos por não saber usar o garfo, a faca, o talher apropriado para o tipo de comida. Aquela aguinha que a turma fala, que a gente limpa, molha o ponto do dedo, quando come frango a passarinho, por exemplo, e tem gente que bebe aquela água. Então você vê, são gafes que existem por falta de um conhecimento maior. Então, por que não oferecer isso ao guarda municipal? Muito bem, né, Paulo? Tudo que vem para enriquecer o bom trabalho do guarda municipal, seja guarda municipal, qualquer pessoa, tudo que é cultura é importante, né? É engrandecedor, sim. Acho que não é porque a pessoa que trabalha nessa área, né, o guarda, passa essa impressão
à primeira vista que alguém que trabalha com a guarda sempre vai trabalhar com a repressão. E parece que o refinamento não faria parte desse contexto. Então, não é verdade, é importante sim. E, principalmente, entender que dentro dessa questão da etiqueta social, foi falado que vai se lidar com vários tipos de grupos. Essa talvez seria a maior importância dentro da etiqueta social, é saber lidar com o diferente. Um guarda, a pessoa que lida com o público, vai sempre estar encontrando vários tipos de pessoas, e com essa diferença toda é preciso saber que todos têm que ser tratados da mesma maneira. Então, é importante que dentro desse contexto de etiqueta sempre saiba que no trato do diferente não pode ser mudado o comportamento. Não é porque uma pessoa é mais rica que vai ter um tratamento e a pessoa que é mais pobre ou menos favorecida vai ter um outro tipo de comportamento. Não, o comportamento tem que ser igual para todos, e é dessa forma que se valoriza, acima de tudo, o que vem a ser etiqueta social. Autoridades e especialistas em trânsito de todo o país defenderam a obrigatoriedade do teste do bafômetro para motoristas envolvidos em acidentes de trânsito com vítimas. Com o título "O trânsito é feito de pessoas, valorize a vida", a teleconferência foi promovida pela Associação Nacional dos Detrans. O presidente do Detran Rio, por exemplo, defendeu a realização do teste do bafômetro aplicado ainda no local dos acidentes, principalmente quando há suspeita de embriaguez. Eu acho que o bafômetro tinha que estar em todo momento, né? Sem dúvida. Porque o grande problema que a gente vê aí é o álcool, a maioria dos acidentes. Já anda com o bafômetro, seja ele, ou você esteja ou não duvidando da sobriedade do motorista, já está ali o aparelho. Precisa fazer uma teleconferência por causa disso? Porque existe umas discussões do ponto de vista jurídico da obrigatoriedade de se usar ou não o bafômetro. Tanto que muitos que recusam, aí é que fica necessário a fazer o exame de dosagem de sangue para poder se conferir se tinha ou não dosagem alcoólica no sangue. É importante que se tenha sim, o trânsito brasileiro já está mais do que certificado que existe uma guerra no trânsito brasileiro, não há porquê se ter alguma dificuldade de qualquer benefício que possa favorecer. A questão do bafômetro ajuda e muito a inibir, né, ainda essa direção perigosa que se faz por conta do uso do álcool, e é algo que deveria ser, na verdade, algo muito comum. Então, não tem por que discutir, tem que ser aceito mesmo, bispo, é algo que, no meu entender, vai fazer com que possa, talvez, acuar um pouco ainda quem insiste em beber e dirigir. Agora, o outro aspecto aí, a matéria fala quando há vítimas. E quando não há vítimas, dependendo da gravidade do acidente também, né? Com certeza. Acho que isso não importa, porque não teve vítima naquele momento, mas pode ter num próximo. Não é? Então, o fato de coibir, havendo a possibilidade, ou se percebe a possibilidade que a pessoa esteja embriagada, não tem um porquê. Se não está, não tem um problema de se fazer o exame, né? Fazer o exame com o bafômetro. É algo que tem que ser feito independente de acidente ou não acidente, porque tem que se inibir, não podemos deixar que essa situação continue, porque senão é uma guerra que vai continuar e que tem matado muita gente. O Ministério da Educação pretende reservar cotas para negros e índios no programa Universidade para Todos, que deverá ser lançado a semana que vem através de medida provisória. Com o programa, o governo espera oferecer este ano cerca de 75 mil vagas gratuitas em universidades filantrópicas e particulares a estudantes pobres e egressos de escolas públicas. As instituições que aderirem ganharão isenções fiscais. Entre as vagas criadas para atender alunos pobres, beneficiados pelo programa, deverá haver então um percentual reservado para negros e índios, no máximo de 20%. Parece que agora vai esse projeto aí, né? Vai. Mesmo que seja na marra e medida provisória? Sem dúvida alguma. Eu sou favorável, não poderia deixar de ser, até por militante que sou dessa causa. O Brasil, há muito tempo, deve, não só para os índios, como também para os negros, que foram quem construiu esse país por muitos e muitos anos e nunca teve um benefício do governo, do Estado, para se fazer essa reparação. E o governo tem demonstrado muito boa vontade em realizá-lo. Agora, é importante saber que essas vagas que estão sendo discutidas para as universidades privadas não excluem as cotas das universidades públicas. É importante se ressaltar isso. Há muito tempo o movimento negro brasileiro vem lutando por essa inclusão dentro das universidades brasileiras, seja federal, seja estadual, e agora também há essa possibilidade de se fazer uma reserva nas particulares
com o financiamento que vem do próprio governo, uma reserva que viria, obviamente, com esse financiamento do governo. É importante por quê? Porque ao incluir uma boa parte da população negra que é pobre, como também uma boa parte da população indígena, você está fazendo com que aquela diferenciação econômica deixe de existir, porque a qualificação hoje é o instrumento para fazer com que possa haver um avanço social. Então é por isso que é necessário se conseguir fazer essa inclusão social. Parabéns ao governo, isso na verdade é um resultado da luta dos movimentos sociais negros de todo o país e daqueles também que apoiam esse movimento. E isso não é bom para a comunidade negra, isso não é bom para a população indígena, isso é bom para o país, que vai fazer com que essa diferenciação deixe de existir. A Páscoa não é apenas uma data para se trocar ovos de chocolate. É um dia para se lembrar a ressurreição de Cristo e seu amor pelos homens. Por isso a Semana Santa é tão celebrada pelos católicos. Amanhã é Sexta-feira Santa, feriado e antevéspera de Páscoa. Para conversar um pouco com a gente sobre a Semana Santa, eu converso agora com o Padre Lázaro. Padre, por que esse costume de se guardar a Sexta-feira Santa? A Sexta-feira Santa para a igreja é um dia de luto. A igreja guarda porque é o dia em que nós comemoramos, nós celebramos, relembramos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Se é um dia de luto, a igreja então guarda nesse dia um pouco mais de recolhimento. E vai ter algum evento especial, missas aqui na igreja? Vai. Os nossos eventos já começam hoje, com o Tríduo Pascal, a abertura é hoje. No caso aqui da Igreja Matriz de São Manuel, às 8h30 da noite, a missa, fazendo a abertura do Tríduo, a instituição da Eucaristia, a chamada celebração do Lava-Pés, a instituição do sacerdócio. Depois, na Sexta-feira Santa, às 6 horas da manhã, a juventude, com muita gente, sai da igreja de São Judas às 6 da manhã, fazendo a Via Sacra encenada. Eu convido vocês a participarem. Às 6 horas da manhã sai da São Judas, vai ao Morro do Cristo, fazendo várias paradas, encerrando a Via Sacra até a 14ª estação. E aqui na Igreja Matriz, das 6 da manhã às 11, tem adoração ao Santíssimo. Depois, às 11 horas, teremos a Via Sacra. Às 3 horas da tarde, a celebração de adoração da cruz. Às 7 horas da noite, a procissão do Senhor Morto saindo lá da Igreja do Bom Jesus. E no sábado, a grande celebração, a grande vigília, chamada Vigília da Ressurreição, começando às 9 horas da noite, com a bênção do fogo novo, a liturgia da palavra, a liturgia do batismo e, por fim, a liturgia eucarística. Essa é a grande celebração da nossa Igreja Católica, a celebração da ressurreição. Padre, qual mensagem o senhor deixa para a Páscoa aí de 2004? A minha mensagem da Páscoa é que todo mundo procure celebrar bem a Páscoa, lembrando que na Páscoa nós celebramos a grande vitória de Cristo, que é a vitória da vida sobre a morte. Jesus, tendo vencido a morte uma vez na ressurreição, a morte foi vencida para sempre. Eu sempre repito para as pessoas, agora na Páscoa especialmente, não tenham medo da morte, não tenham medo de viver bem a vida. A vida sempre vence e a ressurreição é a grande vitória da vida sobre a morte. Que o Cristo ressuscitado esteja no coração de cada um, na vida de cada um, lhe dando força, dando ânimo, para que você possa celebrar a Páscoa cada dia de sua vida. Obrigada, Padre. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Terminou bem o padre, né? Celebrar a Páscoa todo dia de sua vida. Toda a sua vida. Eu acho que esse momento, Semana Santa, talvez depois do Natal, seja realmente o marco mais importante da vida de quem pratica, né, a religiosidade, quem tem uma fé. Por quê? Porque é aquilo que o padre falou. A morte, na verdade, com o Cristo ressuscitado, ele é o quê? É nada mais do que a vida, não é? E é o momento máximo que a gente tem que trazer a reflexão e fazer desse dia, não só na Semana Santa, mas realmente todos os dias. Fazer com que essa ressurreição possa cada dia ter um Cristo renascido em nosso espírito. E a exemplo do Natal, né? A parte a parte econômica corre bem lado a lado com presentes e essa coisa toda, né? Isso infelizmente não tem como, né? Nós sabemos também que ao mesmo tempo que se tem esse lado espiritual, que é o mais importante, tem um lado comercial, mas desde que ele seja praticado de uma forma
bonita, que os ovos de Páscoa, essa referência que se tem, não seja tido como prioridade. Acho que o problema é a prioridade que se dá, às vezes, à questão. Muita gente lembra dos ovos, mas não lembra que essa Semana Santa, a Páscoa, é para se lembrar do Cristo que foi ressuscitado. Então, o importante é a prioridade que se dê, porque, infelizmente, de todas as datas se fará realmente a questão do capitalismo também prevalecer. Você vai ver daqui a pouco, o reajuste de energia da Eletro fica para agosto. Fique ligado, o Leme Notícias volta já. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um reajuste de 12,74% na tarifa de energia elétrica da Companhia Paulista de Força e Luz, que passa a valer a partir desta quinta-feira. A CPFL tem 3 milhões de consumidores em 234 municípios paulistas. O reajuste da Eletro, que atua em nossa região, está marcado para agosto. A frente fria avança com fraca intensidade ao largo do litoral paulista, estimulando a formação de muita nebulosidade no estado. No leste paulista e no sul mineiro, o sol aparece entre muita nebulosidade pela manhã. Nas demais áreas do sudeste, o sol aparece entre nebulosidade variável e ocorrem pancadas de chuva no fim da tarde. Confira como fica o dia amanhã em Leme. A sexta-feira terá sol e nebulosidade variável. A probabilidade de chover é de 80% e a temperatura vai oscilar entre 19 e 28 graus. Fim de semana prolongado devido ao feriado da Páscoa. Mesmo assim, muita coisa vai rolar para sua diversão. Consulte aí nossa agenda cultural. Olá, final de semana prolongado à vista. E a agenda cultural traz hoje para você tudo que vai rolar na cidade. No Clube de Campo Empírio, amanhã vai ter música ao vivo na Choperia do Preto, a partir das 9 da noite. E também no sábado tem luau de Aleluia no Clube 29. Serão 3 ambientes, 2 bandas e a equipe Transação. Os ingressos antecipados custam R$10 e 15 na hora. No domingo tem Domingueira do Rock Nacional com a banda Maresias. O ingresso para não sócio custa R$7. E para você que é assinante da TV SP2, o 29 está oferecendo 2 ingressos para as 2 primeiras pessoas que ligarem aqui na TV Leme. Vale lembrar que os ingressos são apenas para a Domingueira. Quer mais balada? Então não perca hoje no Bárbaros, a festa Bárbaros Day, com o grupo Nós. Os ingressos antecipados custam R$8 e na hora R$10. Mas para você que quer um programa mais tranquilo, não perca hoje a estreia do filme O Pagamento, às 7 da noite no Cine Alvorada. E na segunda sessão, às 9 horas, tem Companhia do Medo. Já para os assinantes da TV SP2, a diversão chega mais rápido e via cabo. Hoje no Cinemax Prime, às 9h30, tem Roubos e Trapaças. Às 10h30, tem Um Gaiato no Navio, na HBO. Amanhã, também na HBO, vai passar Sherlock Holmes, às 9 da noite. E às 10, na Fox, Para Sempre Cinderela. No sábado, tem O Xangô de Baker Street, no Cinemax Prime, às 2h30 da tarde. Às 10h30 da noite, na HBO, Harry Potter e a Pedra Filosofal. No domingo, tem mais. Reino de Fogo, às 7h15 da noite, na HBO. E Grande Hotel, às 15 para 6 da tarde, no Cinemax Prime.
Já para quem prefere curtir as novidades das videolocadoras, não percam o filme brasileiro Os Normais. Vani e Rui estão prestes a se casar. Ela com Sérgio, ele com Marta. Ambas as cerimônias estão marcadas para a mesma sacristia. E é aí que Vani e Rui se conhecem. Com uma mãozinha do destino. Quem diria que um dos romances mais loucos da televisão brasileira teria começado dessa forma? Rui se casou com Marta e Vani se casou com Sérgio. Mas Marta traiu Rui com o Sérgio e Sérgio traiu Vani com a Marta. Até parece uma história normal, mas não é. Tem também Olhos Famintos 2, um ônibus escolar repleto de jogadores de basquete, cheerleaders e técnicos fica parado no meio de uma estrada deserta. Lá eles precisam confrontar um perigoso monstro que ressurge a cada 23 anos. How long can they keep this up? Forever. We are down and disabled out on East 9. Anyone read me? It's gonna be dark in about an hour. There's something going on out here, and I don't like it. Every 23rd spring. What's it doing up there? For 23 days. I had a dream. He was trying to warn all of us. This thing has been around for thousands of years. Nothing has been able to kill it. What's up, Doc? E por último, Looney Tunes, de volta à ação. Cansado de ser um eterno coadjuvante de perna longa, Patolino pede demissão da Warner e decide deixar Hollywood. A vice-presidente de comédia do estúdio aceita o pedido de demissão e manda que o segurança e aspirante a dublê DJ Drake o expulse do estúdio. É quando Patolino, ao se ver como um coadjuvante sem herói, decide se aliar a DJ, mesmo contra a vontade dele. What about the duck? Death never misses a kill. Card, sir. Hit me. Hit me. Hit me. Hit me, Fred. Boy's about as sharp as a bowling ball. Where's Yosemite Sam? You want the varmints and what they come for? Modified Chevrolet with a big 24 on the side. Out of the way, fancy boy. Coming through. Ah! Help here! What kind of sick joke is this? Ducks. Dynamite! Throw it out the window! It'll send the wrong message to children. As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, que fica na Avenida Doutor Jambeiro Costa 238. O telefone é o 3571-3830. E o Leme Notícias de hoje fica por aqui. A todos um ótimo feriado, uma excelente Páscoa e até segunda. Estamos começando mais um Leme Notícias. Confira as principais informações desta edição. Polícia de Leme registra 2 tentativas de homicídio. Prefeitura inaugura casa de atendimento à mulher. Fernando Henrique rebate críticas e volta a atacar o governo Lula. Guarda Mirim de Leme oferece mais condições a seus integrantes. Ministério Público pede a cassação do prefeito de Porto Ferreira. Sábado começa em todo o país a vacinação em idosos.
E Fábio Leme registra os destaques do esporte amador. Segunda-feira, 12 de abril. Estas e outras notícias você acompanha logo após o intervalo. Não saia daí. Desde o fechamento do Núcleo de Saúde da Mulher, a população feminina lemense não tinha um local destinado especialmente às suas necessidades. Por isso, a Prefeitura de Leme, reconhecendo esta dívida, criou a Casa da Mulher Yolanda Penteado, que foi inaugurada no último sábado. No último sábado foi inaugurada em Leme a Casa da Mulher Yolanda Penteado. Para nos dar mais informações, eu converso agora com o secretário do município. Doutor, como é que vai funcionar esse centro, essa Casa da Mulher? Mariana, vai ser um centro especializado para a mulher, onde nós vamos dar todo atendimento na parte de ginecologia e obstetrícia, os exames também preventivos, né? Que é o Papa Nicolau, mamografia, saúde bucal. A mulher vai ter, junto ali na casa, toda a assistência integral à saúde da mulher, inclusive com clínico também para atender nas questões fora a saúde da mulher, no caso do câncer de colo de útero e de mama, né? E futuramente nós vamos colocar outras especialidades relacionadas também ao atendimento da mulher, no caso com cardiologia, reumatologia, tudo isso com o objetivo de melhorar a assistência, que era uma dívida que nós tínhamos na parte de saúde da mulher na cidade, e nós vamos ter também a parte de atividade física também. Nós vamos oferecer a ginástica de alongamento, hidroginástica, e futuramente a gente espera também ter cursos na parte de educação, promoção social também, que não adianta a gente trabalhar só com consulta médica, mas integrar a mulher também à sociedade nossa aqui de Leme. E quem vão ser os profissionais aí que vão atender a população? Lá nós teremos os enfermeiros, os médicos, né, ginecologistas, devemos ter também a fisioterapia, professor de educação física, psicólogo, nutricionista. Então são vários profissionais para dar um atendimento integral à mulher. E o local foi adquirido pela Prefeitura? Esse local é uma casa do Francisco Coelho, foi alugado pela Prefeitura, foi feita uma reforma adaptando para um atendimento de médico, né? Contamos mais de 10 salas dentro daquela casa, uma casa grande, onde vai ter a parte de consultas e também até pequenas cirurgias vão poder ser feitas no local. Teremos também ultrassom, mamografia e consultório odontológico, tudo voltado para a mulher. Obrigada, doutor. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Realmente era uma dívida, né, Orozimo? Porque em função da Casa da Mulher, do fechamento lá do núcleo da mulher, melhor dizendo, aquele imbróglio todo, né? A mulher ficou desamparada nesse aspecto. E agora a gente pode ver que... eu nem considero como uma dívida da Prefeitura com a população de Leme. Porque na época, quando ainda existia o Núcleo de Saúde da Mulher, eu me lembro muito bem que o prefeito, enfim, todos procuravam dar a melhor atenção possível. Mas como já ficou claro, e aliás existe até um movimento grande junto ao Ministério Público a respeito disso tudo, ficou claro que a administração feita pelo pessoal na época no Núcleo de Saúde da Mulher não ficou a contento. Por isso, as mulheres de Leme ficaram desamparadas. Mas agora, com essa maravilha que foi criada recentemente e, aliás, inaugurada no sábado, toda mulher lemense terá um apoio total, pelo que ficou claro pelo senhor secretário da Saúde. Então, nada mais justo que parabenizarmos a ação da administração e do secretário da Saúde. Tentativa de homicídio no bairro Jequitibá. Na sexta-feira santa, por volta das 7 da noite, Vânia Cristina Papesso, de 21 anos, estava em sua casa, na rua Armando Franco da Silva, na companhia de sua irmã. Vânia estava separada de seu amásio Antônio Ferreira da Silva há um mês e sofria ameaças e agressões por parte dele anteriormente. Antônio, nesse dia, invade a casa de Vânia e começou a discutir. Sua irmã foi pedir ajuda a vizinhos. Nesse momento, Antônio Ferreira da Silva pegou uma faca e a esfaqueou na boca, evadindo-se do local.
moradores tentaram segurar Antônio para que ele não fugisse, mas não conseguiram. A Polícia Militar foi acionada, fez busca pela região, mas sem êxito. Vânia foi socorrida ao PS da Santa Casa, permanecendo em observação. Outra tentativa de homicídio aconteceu no sábado de Aleluia. Por volta de meia-noite, o trabalhador rural Luiz Isidório dos Santos caminhava pela rua Otávio Mário Pomer, no Jardim Qualia, quando dois elementos, sendo um armado de revólver, fez 2 disparos. Luiz Isidório foi atingido de raspão no braço direito. Segundo a vítima, um dos elementos era um conhecido dele de nome Cícero e juntos estavam em uma festa familiar. O trabalhador rural conta ainda que tinham acabado de discutir e este seria o motivo da agressão. Tentativa de suicídio no domingo no bairro Santa Rita. Uma estudante de 14 anos tentou suicídio depois de ingerir diversos comprimidos. Em depoimento, a irmã da estudante disse não saber o motivo da tentativa. E ainda no domingo, a polícia abordou um indivíduo em atitude suspeita com um facão na mão em pleno bairro Santa Marta. A guarnição da Polícia Militar, ao encontrar o lavrador Antônio Francisco da Silva, de 34 anos, que estava alcoolizado, foi obrigado a prestar depoimentos no plantão policial. O lavrador disse que iria usar o facão para fazer algumas cunhas. A polícia, sem hesitar, apreendeu o facão e Antônio voltou para casa. O Ministério Público de Porto Ferreira entrou com uma ação civil pública pedindo a cassação e a perda dos direitos políticos do prefeito André Braga, do PSDB. Para os promotores, Braga teria usado o cargo para obter vantagens pessoais, cometido improbidade administrativa e violado princípios administrativos ao abrir uma sindicância com a finalidade de fazer com que funcionários do Conselho Tutelar assinassem documentos isentando o seu nome na participação de orgias com meninas de 13 a 17 anos. Os crimes teriam acontecido em setembro de 2003, quando as meninas envolvidas em orgias com vereadores, funcionários públicos e comerciantes foram ouvidas pela primeira vez na Justiça. Desde que esse caso começou, o prefeito tem alguma coisa ali no meio, né? É engraçado que eles foram pegando vereadores, empresários, comerciantes e o prefeito tentando, por todas as maneiras, se safar, a ponto de ter cometido esse ato de abrir uma sindicância e com a finalidade de fazer com o pessoal do Conselho Tutelar tirasse o seu nome dessa relação. Mas acontece que a verdade só existe uma. E a qualquer momento teria que aparecer o nome do prefeito também. Agora, eu não acredito tanto nessa cassação rápida desse prefeito, porque o Ministério Público, o Eduardo, é moroso. Então, esse caso vai ainda desenrolar por um bom tempo, a não ser quando, sim, essa acusação e essa denúncia for feito ao Legislativo de Porto Ferreira. E ele sim, daí os vereadores poderão caçá-lo rapidamente. No próximo bloco você confere, vacinação em idosos começa no sábado. O Leme Notícias volta em instantes, fique ligado. O Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias estaduais e municipais, vão estar realizando a partir de sábado a campanha de vacinação contra a gripe em idosos. Os órgãos de saúde pretendem vacinar o maior número de pessoas possível. A Secretaria Estadual da Saúde lança no próximo sábado, dia 17, a campanha para vacinação contra a gripe para o idoso. A expectativa é que mais de 2 milhões de pessoas sejam vacinadas com mais de 60 anos, atingindo a meta de 70% de imunização. Na campanha, que irá até 30 de abril, serão disponibilizadas 3,5 milhões de doses da vacina contra o vírus influenza, causador da gripe.
Pelo interior e litoral, serão mais de 4.600 postos de vacinação. Em 2003, o estado teve 75% de adesão à campanha, superando a expectativa de 70%. A vacina contra o vírus da gripe não causa reações graves, nem mesmo desencadeia a gripe, segundo a secretaria. A população deve se conscientizar de que essa vacina previne inúmeras complicações causadas pela gripe e, o mais importante, de maneira nenhuma causa a doença. Durante a campanha, a secretaria vai oferecer também a vacina dupla contra o tétano e a difteria e a vacina contra o pneumococo, bactéria causadora de pneumonia, otite, sinusite, faringite e também a meningite. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Tudo bem, no início essa vacinação aí causou uma certa preocupação nos idosos, né? Deixou algum idoso com medo. Deixou com medo. Mas eu tenho a impressão que agora a conscientização está mais o que nós temos marcada, né? Nós temos visto que realmente o idoso está tendo uma atenção especial. Haja visto em Leme a procura da administração fazer com que os idosos tenham uma vida melhor, ainda mais agora abrindo aí o centro dos idosos. Agora, o medo que os idosos tinham dessa vacina não é verdadeiro, porque realmente não causa nenhum transtorno essa vacina. Além do que, existe uma necessidade de prevenção, sim. Então, essa campanha que está sendo desenvolvida em todo o estado de São Paulo, também em Leme, tenho certeza que desta vez terá um sucesso bem maior do que do ano passado. E os idosos não devem temer por uma furadinha a mais. E durante a semana você confere maiores detalhes sobre a campanha. Se você tem mais de 60 anos, não deixe de tomar a vacina. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu rebater as críticas ao seu governo feitas por membros da atual administração federal. Ele voltou a atacar o governo Lula, afirmando que esse governo parece sem rumo. As declarações foram uma resposta ao ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, que responsabilizou a gestão anterior pelo desemprego no país. O Berzoini é o rei da confusão. É o rei da confusão. Mas era esperado. Aliás, estava demorando muito para o ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, pôr as manguinhas de fora e começar o ataque. Porque realmente ele é peso pesado para a administração Lula. Daqui para frente, o que nós vamos assistir de denúncias e realmente vai mostrar tudo aquilo que deixou de ser feito, que foram prometidos em campanha. O caso de desemprego, o caso desse salário mínimo, que está uma discussão terrível para se chegar a um acordo. Então, o Lula que se cubra, porque Fernando Henrique vem com tudo dessa vez. E já começou, dizendo que a administração Lula é morosa, não sabe, parece cego em tiroteio, não sabe o que está fazendo. O homem que liderou o sequestro do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002, foi condenado a 74 anos de prisão em regime fechado. Ivan Rodrigues, conhecido como Monstro, deve cumprir a pena integralmente. 3 cúmplices de Monstro que atuaram com ele nas operações de sequestro e extorsão foram condenados a penas que variam entre 40 e 50 anos. Apesar da extensão da pena, condenado à prisão perpétua, o sequestrador poderá obter a liberdade em 35 anos, baseado no fato de a lei brasileira não permitir que um criminoso cumpra a pena superior além desse tempo. Que precisa também uma alteração no Código de Processo Penal. Não resta a menor dúvida. Né? Tem que haver, sim, uma reformulação a respeito disso tudo. Onde se viu esse indivíduo, que assim nós podemos chamá-lo, provoca um sequestro, morte, e ainda ele será beneficiado com uma prisão menor do que aquela estipulada. Isso é um absurdo. Teria, sim, que ser feita uma revisão no nosso código e, para esse tipo de crime, prisão perpétua, sim. Afastar esse indivíduo da sociedade para que ele não venha cometer outra vez um crime parecido. Os alunos da Guarda Mirim vão ter mais 2 cursos incluídos na grade curricular.
noções de contabilidade e de AutoCAD, que serão ministradas dentro da instituição. A direção acredita que, desta forma, os guardinhas, como são chamados carinhosamente, estarão mais preparados para o trabalho nas empresas. A Guarda Mirim de Leme trouxe 2 novas disciplinas para seus alunos. Eu converso agora com o monitor Henrique Andrielli. Henrique, que disciplinas são essas? Olha, além do quadro que já era oferecido, a partir desse ano nós estamos oferecendo introdução à contabilidade e também leitura e interpretação de desenho técnico, que no segundo semestre vai ser complementado pela disciplina de AutoCAD. Quem é que vai ministrar as aulas? O curso de contabilidade ele é ministrado numa parceria com a Unifiam, com o Departamento de Ciências Contábeis da Unifiam, e o curso de desenho técnico é por um monitor contratado aqui pela instituição mesmo. E por que essas aulas, essas novas disciplinas são importantes para os guardinhas? Porque dentro do processo de qualificação que a Guarda Mirim vem implementando nos últimos anos, a tendência é procurar formar, capacitar o adolescente para que ele possa trabalhar em diversas áreas de atuação. Então, que ele tenha aí uma formação mínima, básica, para poder oferecer um serviço de qualidade para as empresas, né? E o mercado hoje em dia exige esse tipo de qualificação diversificada. Henrique, existe uma lei aí que prevê a inclusão de adolescentes em empresas. Explica isso pra gente. Isso, olha, é a Lei 10.097, ela é de dezembro de 2000 e ela diz o seguinte, que tendo uma instituição que promova a capacitação de adolescentes, então as empresas da cidade tem uma obrigação em contratação, no mínimo de 5% e no máximo de 15% do seu quadro de funcionários, sendo constituído por adolescentes com idade acima de 14 anos. Henrique, de uma maneira mais geral, o que a Guarda Mirim oferece para os alunos? Olha, além desses novos cursos que a gente já falou, a Guarda Mirim oferece alimentação aos alunos, café da manhã, almoço e um lanche à tarde. Ela oferece também, foi retomado agora o serviço de atendimento odontológico, então todos os nossos adolescentes, querendo, eles passam por atendimento gratuito na própria sede, além dos cursos que já eram oferecidos, né? No caso, marcenaria, artesanato, informática básica, que eles aprendem Windows, Word, Excel, informática avançada, em que eles aprendem PowerPoint, Axis, internet e outros aplicativos mais modernos. Datilografia, introdução ao marketing, técnicas de venda e qualidade no atendimento, redação comercial e também idiomas. A gente está oferecendo curso de inglês e de espanhol também para os adolescentes. Tem artesanato também? Artesanato também, principalmente as meninas, porque a Guarda Mirim atende não só meninos como era comum antigamente. Hoje, entre os nossos guardinhas, tem muitas meninas também. As meninas aprendem muito artesanato, elas acabam pintando as peças confeccionadas na marcenaria, desenvolvendo trabalhos em bordados, em outras técnicas de artesanato. E esses artigos são vendidos? Esses artigos fazem parte das formas de arrecadação de receita que a Guarda Mirim utiliza, né? São umas das fontes de receita que a Guarda Mirim tem. Obrigada, Henrique. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Excelente, não, Rosembo, o trabalho da Guarda Mirim, né? E você vê aí novamente o Henrique Andrielli monitorando essas crianças, esses adolescentes, esses rapazes, para que eles possam futuramente vir a servir a cidade, o empresariado. Aliás, nós tivemos na Câmara Municipal um Guarda Mirim preparado pela Guarda Mirim e realmente era um sucesso, porque são rapazes, são moços jovens que são preparados, de boa índole, já vem com o ensinamento da própria família e chegando na Guarda Mirim recebe todo esse aprendizado. Então, realmente, a Guarda Mirim é uma das coisas boas que nós temos na cidade e que consegue tirar essas crianças da rua, crianças com 14, 15 anos, que ficavam empinando papagaio, não, hoje estão lá aprendendo realmente o que é necessário para que eles possam sair à vida já com um preparo realmente excelente. Como disse o Henrique ali na matéria, as empresas
deveriam se conscientizar, não precisaria nenhuma lei para forçar a contratação desse pessoal. Apenas para dar um alívio também à Guarda Mirim, que a gente conhece a luta que eles têm lá, né? Eu acho que chegou uma hora também do senhor prefeito municipal, ou o próprio ACIO, fazer uma reunião com o empresariado e mostrar esse produto que nós temos hoje dentro da Guarda Mirim. Esses rapazes, essas crianças que estão sendo preparados. E eu tenho certeza, sim, que o empresariado lemense vai se aproveitar disso e terá, como funcionários, excelentes pessoas com boa formação e preparadas, como o próprio Henrique já nos mostrou. Falar em preparado, hoje, daqui a pouquinho, sessão em nossa Câmara Municipal. Alguma novidade hoje? Não, uma sessão light, porque nós temos apenas 2 projetos onde são dado nome de ruas a alguma pessoa ilustre da nossa cidade. Agora, o mais importante... É um assunto que está palpitando aí com relação a esse reajuste oferecido pelo prefeito, 12%, auxílio... cesta básica, né? Cesta básica, e tem também um auxílio lá que parece que aniversariante ou coisa natalícia, enfim. O que de verdade tem nisso? Porque nós já ouvimos aqui, você estava presente naquele dia, uma entrevista com o presidente do sindicato, Roberto Cruz, dizendo que estava muito bom esses 12%, em razão de outro valor está na justiça, outra porcentagem está na justiça, enfim. Está todo mundo feliz, mas na verdade não existe nada. O engraçado é que nós fomos surpreendidos na segunda-feira passada, antes do horário da sessão de Câmara. O presidente do sindicato chegou todo nervoso na Câmara Municipal, dizendo que o secretário da Fazenda havia procurado pelo presidente do sindicato, dizendo que aquele acordo havido entre prefeito, a comissão de vereadores e sindicato havia caído por terra, que não mais estava funcionando os 12% de aumento, que apenas daria era um abono de R$100. Eu, indo à tribuna, eu disse que eu acho que era uma gracinha que o prefeito estava fazendo, porque não podia ser. A partir do momento que ele se comprometeu, junto a uma comissão de vereadores e ao presidente do sindicato, naquela percentagem de reajuste, ele não poderia voltar atrás. E, pelo que eu soube, durante o dia de hoje, deverá ser lido em plenário um projeto que o prefeito manda, onde ele promete dar esse abono de R$100. Eu acredito que a Câmara de Vereadores não deverá aprovar de forma nenhuma esse abono, porque o senhor prefeito foi claro quando disse que até 12% ele poderia sim reajustar o salário dos servidores públicos. Então eu acredito que deva haver algum quiprocó hoje ao ser lido esse projeto. Agora, como é que fica então a situação da comissão do sindicato e principalmente da participação de vocês lá, um peso muito grande. Aliás, o sindicato, o presidente, agradeceu o empenho dos vereadores no sentido de... Naquela entrevista, vocês estavam presentes. E isso tudo foi brincadeira? Como eu disse na tribuna, eu acho que o prefeito está com gracinha. Mas eu acredito que essa medida antipática ele não vai tomar. Porque ele será julgado agora em outubro. E não seria de bom alvitre ele entrar com esse abono de R$100 para os senhores funcionários, que bem merece sim esse aumento de 12%. Tudo bem. Rosinha, obrigado, boa sessão. Eu que agradeço. E você vai ver daqui a pouco, petistas discutem o valor do salário mínimo. Fique ligado, o Leme Notícias volta a seguir. A direção do PT debaterá propostas de reajuste do salário mínimo na próxima reunião do Diretório Nacional no final de semana.
O governo pretende definir até o final do mês qual será o percentual de reajuste do mínimo, atualmente em R$ 240, e que deverá ser anunciado em 1º de maio. Em meio às críticas à política econômica, inclusive de petistas e aliados, o governo estuda propostas de aumento do salário para um valor de R$ 270 a R$ 300. Na Câmara, os aliados defendem que o valor fique em R$ 280. As instabilidades da frente fria ainda deixam o céu nublado com chuva e aberturas de sol no norte do estado do Rio, leste mineiro e no Espírito Santo. Sol mais forte e chuva rápida só no fim da tarde nas outras áreas do sudeste. Confira aí como fica o dia amanhã em Leme. A terça-feira terá sol com nebulosidade variável e pancadas de chuva. A probabilidade de chuva é de 80% e a temperatura fica entre 19 e 29 graus. E vamos saber o que rolou no esporte amador neste final de semana prolongado. Fábio Leme, tudo bem? Tudo bem, né, Bispo? Teve mais esporte do que a semana passada ou não? Não, essa semana... Guardou-se a Sexta-feira Santa. Guardaram, né? Realmente, eu acho que teve, além de guardar bem a Sexta-feira Santa, eu acho que mesmo assim o pessoal já, com essa caminhada que eles fizeram de uma igreja na outra, como a... Isso aí conta também como atividade. Porque eu acho que, mesmo assim, acho que deve ser considerada, porque o pessoal que é entusiasmado, ele caminha, eles saem de uma igreja, vão até a outra, já é um percurso. Então, desde que movimente o corpo, já se pode se considerar uma... Isso também há de se realçar em cima do padre Ismael, lá da igreja... lá da São Judas não, da Santa Rita, a igreja Santa Rita, que ele fez uma caminhada lá com o pessoal da igreja lá, que realmente teve... Valeu a pena. Tinha bastante gente, viu? Tinha bastante gente. Bom, vamos lá. Mesmo no final de semana, onde tinha umas festividades meias assim, fechadas, onde o pessoal ainda, mesmo assim, praticou esporte. O pessoal do ciclismo, lá que participou da Média Paulista, foi para a terceira etapa na cidade de Mogi Guaçu, onde 70 ciclistas inscritos, e tivemos 4 destaques do pessoal de Leme. O Valdecir Silva ficou em 2º lugar na Sênior B, o Eduardo Bento em 6º lugar na Sub-30, que é a mais disputada, e junto com ele nessa mesma categoria ainda tivemos o Alessandro em 7º lugar e o Paulinho Saque, que é o Lico, em 9º lugar. Nessa categoria Sub-30 esse pessoal aí faz um tipo de equipe, um jogo de equipe nesse campeonato da Média Paulista, que é só assim que você consegue esses bons resultados, porque as outras cidades também fazem esse tipo de esquema. Eles trabalham em equipe e sempre tem um ou outro para se destacar lá na frente para fazer o sprint. Bom, o campeonato estadual das guardas municipais teve jogo sábado também, com o pessoal da GM aqui da cidade de Leme, que enfrentou a guarda municipal de Paulínia. Não se saíram muito bem, tomaram uma goleada de 4-0, mas conversando com o pessoal lá, o pessoal vai melhorar, porque folga nesse final de semana, que é a 4ª rodada, e volta a jogar na 5ª rodada, que vai ser dia 24/4 contra a cidade de Montemor. Kung Fu Wushu, tivemos a participação de João Ferreira, que foi campeão na primeira Copa Mercosul na cidade de Curitiba, e participou também atletas da Argentina, Paraguai, Uruguai. E a modalidade no qual o João está participando é a profissional Wushu olímpico, na qual essa modalidade ela está pleiteando uma vaga nas Olimpíadas de Pequim de 2008. Então eles já estão tentando aqui no Brasil, e João Ferreira é uma dos top aqui no Brasil com relação a esse Wushu olímpico. Bom, o Campeonato Municipal de Veteranos, tivemos uma rodada nesse final de semana, onde tivemos uma goleada do Milionários de 10-0 em cima do Grêmio Esportivo Lemense. O Milionário realmente entrou, como eu disse nas outras edições aqui, que ele entrou mesmo para vencer. Ele entrou nesse campeonato para entrar lá para as cabeças para disputar o título. E no jogo de fundo tivemos o Clube de Campo vencendo os Veteranos do Cosmo por 5-2. Nesse jogo, depois dessa rodada, tivemos a chave A ainda com a liderança do Caju, porque mesmo assim a chave A não teve nenhum jogo, e na chave B a liderança está ainda com o Milionários. Bom, vamos agora falar então da Olimpíada. A 8ª Olimpíada do Trabalhador
já se passaram 12 dias de jogos, com o feriado que proporcionou uma pausa aí entre alguns dias, mas assim mesmo tivemos no sábado, tivemos um jogo de futebol, onde a Unifiam foi goleada pelo placar de 26-0 pela New Age. Mas é aquela tal coisa, são empresas, são até uma linhagem diferente, mas realmente eles participaram, esse que é o importante. O Cremasco Móveis venceu a Ilume por 3-1, e com esses resultados tivemos algumas alterações, mas eu acho que dentro das Olimpíadas do Trabalhador, alguns resultados também já foram definidos, que foram no caso com o basquete. Então vamos ver como é que ficou a definição do basquete masculino. Bom, em primeiro lugar ficou Coimbra Criciúmal, que venceu a equipe do Clube de 29, que ficou em segundo, pelo placar de 29-13. E em terceiro lugar ficou a Unifiam, que no sistema do basquete, da Olimpíadas, eles puxam de quem jogou com o campeão. Com esse resultado, a classificação geral ficou no masculino, em primeiro lugar, Coimbra Criciúmal, com 28 pontos. Em segundo lugar, em Fibra, com 18 pontos. E em terceiro lugar, a New Age, com 13 pontos. Já a classificação feminina ficou em primeiro lugar a Prefeitura, com 12 pontos. Em segundo lugar, a New Age, com 9 pontos. E em terceiro lugar, a Coimbra Criciúmal, com 6 pontos. Vale lembrar para todos aí que a Coimbra Criciúmal, que foi campeã do ano passado, ela já está com a taça em posse. Já entrou esse ano agora, de 2004, uma taça nova que está sendo disputada. Você venceu por 3 anos consecutivos, você leva a taça para casa. Bom, além desses resultados, tivemos outros resultados. Tivemos o voleibol feminino, onde o Clube de 29 venceu o Barão Aramados por 2-0. Prefeitura venceu o Depósito São José por 2-0. A Aglon foi derrotada pela Ilume por 2-1. A New Age venceu a Unifiam por 2-0. E ainda vamos ter mais jogos. Hoje nós vamos ter no Ginásio Esporte os jogos de voleibol. Vão ter 2 jogos de voleibol para serem realizados hoje. Com isso, a gente vê que a Olimpíada do Trabalhador está tendo um resultado muito assim, eficiente, porque a gente pode considerar que o esporte dentro das empresas está evoluindo. Nós vemos que as equipes que foram formadas estão evoluindo. Tá? E finalizando, eu acho que a gente tem que dar uma lembrada que no Lemense vai jogar nesse sábado às 10 horas, que vai ser o início da temporada, certo? E além disso, no final de semana, nós vamos ter muito esporte. Para você ter uma ideia, nós vamos ter, olha, voleibol feminino jogando aqui em Leme, o bicicross participando de mais uma etapa do Paulista em Cosmópolis, o enduro de moto lá na cidade de Santa Rosa de Viterbo, o enduro equestre que vai ser realizado nesse final de semana, futebol de salão da São João 7 de Leme vai jogar com 2 categorias esse final de semana também. Além desses, já os que a gente sempre acompanha, veteranos, esses veteranos que a gente está sempre, e um torneio de tênis que vai haver também. E além de tudo isso, Bispo, agora eu vou contar para você uma que eu registrei esse final de semana. No final da avenida lá do Caique, Joaquim Lopes Águila, tem uma parte onde está terra. E nessa parte onde está terra, o que eles estão fazendo? Estão fazendo corrida de charrete. Nós vamos registrar isso aí, nós vamos trazer para vocês e nós vamos ver. Realmente é uma coisa assim, fenomenal. Eu estava passando por lá, estava andando de bicicleta, Se assustou quando viu? Eu me assustei porque eu vi duas carroças assim, na toda. Eu falei, nossa senhora, o que está acontecendo aí, né? E só olhando assim, aí eu comecei a prestar mais atenção e vi que as carroças eram mais leves e o cavalo naquele trote rápido mesmo. Aí eu fui chegando até assim, chegando perto e o pessoal lá falou, todo domingo, 5 horas da tarde, a gente faz pega aqui de charrete. Então, se você é um trecho ali que logo vai ser asfaltado. Com certeza, vai acabar com a festa. Vai acabar com a festa. Então, até então, realmente o pessoal está lá. E quem quiser olhar assim, acompanhar uma corrida de charrete, está lá. No final da Joaquim Lopes Águila, lá depois do Caique, o pessoal está fazendo corrida de charrete. Muito bem. Bom, Bispo, de esporte desse final de semana, foi isso que aconteceu. Muito obrigado. Até o próximo, então. Com certeza. Final de mais um Leme Notícias. Nós voltamos amanhã. Até lá.
Estamos começando mais um Leme Notícias. Confira as principais informações desta edição. Secretária da Educação recebe prêmio no Rio de Janeiro. Reajuste do mínimo põe petistas em choque. Incubadora de empresas oferece cursos aos seus empreendedores. Estado de São Paulo inicia a colheita da cana. Desempregado põe fogo em seu corpo na frente do Palácio do Planalto. Unifiam abre cursos para a terceira idade. E no estúdio, o vereador Beto Facioli comenta a sessão da Câmara. Quarta-feira, 13 de abril, dia do Hino Nacional Brasileiro. Estas e outras notícias você acompanha em instantes, logo após o intervalo. Fique ligado. No final de março, a secretária municipal da Educação, Giovana Espadoto Alves, recebeu um prêmio nacional no Rio de Janeiro. O motivo foi a qualidade da educação em Leme e também os projetos desenvolvidos pela secretaria. A secretária da Educação de Leme, Giovana Espadoto Alves, recebeu um prêmio nacional pela qualidade do ensino em Leme. Giovana, conta pra gente que prêmio é esse? É um prêmio que foi realizado através da revista Leia Hoje, a nível nacional, no qual foram utilizados alguns critérios e entre eles o investimento da cidade na educação, tanto na verba do Fundef, tanto nos 25%, então tudo que uma prefeitura investe dentro da educação. E com base nesses dados, em dezembro do ano passado, o período para esse prêmio foi de 1º de julho a 31 de janeiro, 1º de julho de 2003 a 31 de janeiro de 2004. E todo o investimento feito durante esse período, e nós, felizmente, Leme estava entre essas secretarias, representando aí junto ao Estado de São Paulo. Nós nós estivemos no Rio de Janeiro e lá todo o Brasil estava sendo representado, várias secretarias de vários estados e Leme nós recebemos com grande orgulho, porque afinal, né, Leme aqui estava também junto a prefeituras de grande porte, de cidades maiores, mas que também fez bonito tanto quanto as outras cidades. Como é que foi para você receber esse prêmio, já que você assumiu aí na metade da administração? É uma satisfação dobrada, né? Porque não o meu trabalho, mas o trabalho de toda a nossa equipe que assumiu junto quando eu assumi, ninguém durante todo o tempo se dedica, está buscando, está correndo atrás, está aprendendo. Nós temos falhas, claro, mas sempre buscando o melhor. Então ter um reconhecimento desse nos estimula cada vez mais a continuar esse trabalho. E isso não é um trabalho, como eu repito, não é um trabalho meu, não é um trabalho só da equipe que trabalha aqui na secretaria conosco. Esse prêmio é um pouquinho de cada um, é um pouquinho do professor, é um pouquinho do diretor, um pouquinho da servente, do inspetor, de cada um que participa da educação. Você acha que a ex-secretária Maria Olga também tem uma parte nesse prêmio? Tem, não só a dona Maria Olga, como todas as outras secretárias têm parte. Eu acredito que desde a época da dona Virgínia, cada um contribuiu com aquilo que era o melhor na sua época, que eu acredito que cada um que entra aqui, e cada uma que já entrou, fez o melhor de si. Porque todas nós que já assumimos e que hoje ainda estou aqui, nós somos de Leme, então nós queremos o melhor. E o que a gente percebe desde a dona Virgínia, a dona Vilminha, a dona Rita, a dona Maria Olga, a dona Márcia, foram todas secretárias que desejaram o melhor e fizeram o melhor. Hoje nós temos uma estrutura formada, nós temos uma secretaria com uma organização diferente. Mas é o próprio tempo que permitiu que a gente chegasse a isso, né? Se não tivesse começado, não estaríamos aqui hoje, né?
Giovana, e os projetos da Secretaria? Existe novidade por aí? Nós temos agora, nesse mês ainda, está marcado, previsto para o dia 28 ou 29, se eu não me engano, 28 ou 29, um dos 2 dias, nós teremos aqui ao lado a nossa escola de educação especial. Serão, contando os 2 períodos de aula, nós teremos 30 novas salas de aula, onde nós atenderemos os autistas, né? A escola dos autistas passará para cá, e os portadores de necessidades especiais, como os auditivos e visuais. E eu convido até um dia, numa reportagem, o pessoal aí de casa conhecer, porque vale a pena, é primeiro mundo mesmo. É por isso que nós falamos aí que tem orgulho da educação de Leme, porque além dessa, nós temos a Nova Leme, a escola do Nova Leme, que está sendo construída, já está aí cobrindo, em fase aí da metade para o final, até metade do ano nós já temos essa escola inaugurada. O GES, que praticamente foi feita novamente, tudo novo, quem passar por lá, não sou eu que estou falando, é só ver, né? E mais todas as outras escolas que nós estamos aí reformando. Hoje totalizam 20 escolas em reforma, desde pintura, parte hidráulica, parte elétrica, forro, os playgrounds infantis. Também a partir da próxima semana, toda a escola de educação infantil passará a receber um novo playground, um novo parquinho para as crianças. E é isso, né, que a gente fica cada vez mais contente, e são coisas que não sou eu que estou falando, é só ir lá até a escola e ver, né? Não são projetos, não são grandes projetos, mas são projetos reais, projetos que existem e que qualquer um pode ver, né? Nós não estamos fazendo propaganda de uma coisa que não existe, nós estamos falando daquilo que já existe, daquilo que já está sendo feito. Obrigada, Giovana, e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Muito bem, aqui, pelo que consta, só temos que elogiar mesmo o trabalho da Secretaria de Educação, não, Paulo? Um prêmio realmente nacional. Com certeza, acho que é algo de muito orgulho. Receber um prêmio nacional e da educação é algo que nós temos realmente que referenciar. A educação de Leme, nós temos que tirar o chapéu. Nós que sempre vemos aí inaugurações uma atrás da outra de novas escolas, o conteúdo, né, do ensino. E, inclusive, Bispo, eu acho que é de se referenciar também que Leme vai ser uma das primeiras cidades aqui do estado de São Paulo a incluir a educação dos estudos afro-brasileiros, que é uma lei também que já foi determinada pelo governo federal, uma lei federal já de janeiro do ano passado, e que deve começar agora no meio do ano, inclusive, a qualificação, a requalificação dos professores no que se refere aos estudos e ensinos da cultura afro-brasileira. Então, acho que Leme está de parabéns mesmo, e nós temos que nos orgulhar, porque um prêmio nacional muito engrandece a nossa cidade. E apenas para destacar aí um ponto positivo para a atual secretária, Giovana Espadoto, ao relatar ali durante a entrevista as secretárias que as sucederam, que as sucedeu no que diz respeito a cada uma fazendo um pouquinho para que a educação hoje, quer dizer, não são os méritos todos de Giovana, como ela própria disse, temos de dividir para todo mundo. Realmente muito importante essa declaração da secretária. Sem dúvida, esse referencial é importante. Nós sabemos que há um dedo muito forte de várias pessoas, inclusive é importante citar aqui, porque não, a vice-prefeita, né, que tanto contribuiu para isso também recentemente, e isso é um dado coletivo que fez com que a educação pudesse chegar onde está, e que oxalá seja daí para frente, para os que vierem, novos secretários ou mesmo aqui permaneça, que só tende a melhorar. A polícia localizou ontem um veículo na estrada da Fazenda Graminha por volta das 3 horas da tarde. Segundo o boletim de ocorrência, um funcionário da prefeitura, que estava trabalhando no local, avistou a Paraty marrom atrás de uma plantação de bambu e acionou a polícia militar. O veículo estava sem bateria, estepe e toda a fiação da aparelhagem de som estourada. O veículo foi recolhido. A Prefeitura de Paulínia conseguiu uma liminar na Justiça que permite que os guardas civis municipais andem armados dentro e fora do horário de trabalho. A permissão foi concedida pelo juiz Ricardo Cevalho Gonçalves a pedido da Associação dos Guardas Municipais. A cidade possui aproximadamente 53 mil habitantes. Está todo mundo se virando como pode, indo à Justiça, hein, Paulo? É a novela que está acontecendo e vai estar respaldando em todos os municípios.
é de ressaltar que essas liminares que têm sido ganhas, né, nos municípios, elas têm se dado ali em nível local. E acredito que essa questão ainda deve subir a instâncias superiores, e aí sim é que nós vamos ter uma posição mais firme, né, em relação a essa questão. Se prevalece os entendimentos judiciais, né, do Poder Judiciário, ou se prevalece a determinação da lei que pretende, pelo menos determina que apenas os municípios, né, acima de 200 mil habitantes. De 1980 ao ano 2000, mais de 2 milhões de pessoas morreram por causas violentas no país, segundo pesquisa de indicadores sociais do IBGE. O número corresponde a quase o total da população do estado do Amazonas, que é de 2.260.000. É um fenômeno crescente desde o início dos anos 90 e coincide com as crises econômicas. As altas taxas de desemprego estão associadas também às altas taxas de violência. Isso foi dito por Celso Simões, que é o demógrafo do IBGE. Em 2000, 58,3% dos homicídios se concentravam na região sudeste. O grupo mais afetado pela violência é do sexo masculino e tem entre 15 e 24 anos. Esse dado é alarmante, hein? Esse dado é trágico, bispo, e se nós acompanharmos até para confirmar, infelizmente, essa notícia, agora, recentemente, esses dados do Rio de Janeiro, que tem feito do Brasil uma referência vergonhosa, o Rio que está se propondo a ser a capital do esporte do país, com os próximos Jogos Pan-Americanos, em 2007, eu estive no Rio agora recentemente no Campeonato Mundial de Ginástica. Existe um empenho muito grande para que a Olimpíada de 2012 vá para o Rio de Janeiro. E essas referências de violência escancarado que nós temos visto aí no dia a dia, faz com que o Brasil tenha um marco muito negativo em relação a isso. São jovens que têm sido aí assassinados diariamente e nós ainda não temos uma política pública que venha dê um jeito nessa situação. Então é algo realmente trágico, é uma guerra instalada no país e nós precisamos mudar isso urgentemente. No próximo bloco você confere: alunos da terceira idade iniciam aulas na faculdade. Fique ligado, o Leme Notícias volta a seguir. Comemora-se hoje o Dia do Hino Nacional Brasileiro, composto por Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva. Segundo os historiadores, em 13 ou 14 de abril de 1831, no Teatro São Pedro de Alcântara, no Rio, foi executado um hino de autoria de Francisco Manuel da Silva, que teria sido composto naquele ano para comemorar o 7 de abril, a abdicação de Dom Pedro I, e que mais tarde se transformaria no hino nacional brasileiro. Segundo alguns autores, entretanto, o hino foi composto em 1822 ou 1823 para comemorar a independência do Brasil. Vamos saber então nas ruas aí como é que está a afinação das pessoas. Em 13 de abril de 1831, essa foi a data da primeira execução do hino nacional, com o poema de Joaquim Osório Duque Estrada e a música de Francisco Manuel da Silva. Nossa reportagem foi às ruas procurar saber se os lemenses estão sabendo cantar o hino nacional. Confira aí. Ouviram da Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado e retumbante. Só, cara, não lembro mais nada. Você sabe cantar um hino nacional inteiro? Sei. Sem errar? Não, sem errar perfeito, não. Como assim? Ouviram da Ipiranga margens plácidas. Agora não sei. Não. Minha mãe pega no meu pé, minha professora, e fala: você não sabe hino nacional? Então canta um trecho, canta o começo dele, só o comecinho pra gente saber. Ouviram da Ipiranga margem plástica de um povo heróico, brado, retumbante. Até aí. E agora? Não sei. Nacional? Isso, como que é a posição?
Tô aqui. Mão no peito. Então vai, faz de conta que tá hasteando a bandeira e o hino tá começando a tocar agora. Só a primeira estrofe. Eu não sou fotogeiro. Não, mas não precisa. Não, tô certo. Deixa quieto. Acha um outro, pelo amor de Deus. Eu tô com pressa, desculpa. Ouvira do Ipiranga, margens plácida, de um povo herói tombado, retumbante, e o sol da liberdade, raio surgido, brilhou no céu da prata nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, desafio nosso peito à própria morte. Ouviram do Ipiranga, margens plácida, de um povo herói com brado repugnante, e o sol da liberdade em raio surgido, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com os braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó patamar idolatrada, salve, salve. Brasil, tu entende, eu já eu vivido, o céu da repreendente. O inteiro a gente não sabe, um pedacinho a gente tem por obrigação, né? Não vamos cantar, não, nós vamos embora. A parte mais difícil, não. Pega a outra ali, ó. Não vamos cantar. Obrigado. Se eu pedisse pra você cantar o hino nacional agora, você saberia cantar ele completo pra mim? Ah, saberia, mas eu tenho vergonha. Se você fosse cantar o hino nacional, você saberia cantar ele completo pra mim? Com certeza. Então vamos lá, qual seria a posição correta pra se cantar o hino nacional? Explica pra ele. Com a mão no coração. Mão direita no coração. Então vamos lá, a bandeira está sendo hasteada e a banda já está tocando. A banda já está tocando, então vamos lá. Não? Então toca aí. Ouviram do Ipiranga? Ó. Não tô com resfriado hoje. Vamos ler aqui. Ouvira do Ipiranga, margens plácida, é um povo herói cobrador e combate, é o sol da liberdade, raio fugido, brilho do céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, concebemos conquistar com o braço forte. Em teu seio, a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. O pátria amada, idolatrada, salve. Muito bem, que dificuldade, hein, Paulo? É verdade, você sabe que isso também, de certa forma, é a falta do costume, né? Nós cantamos muito pouco o hino nacional. Acho que o hino nacional é uma coisa que eu invejo aí nos Estados Unidos, no povo americano, é que eles se orgulham e cantam toda hora o hino. Acho que nós devemos cantar em todo lugar, não é? Até em aniversário podemos cantar em nacional, porque primeiro eu sou tiete do hino nacional, um hino muito bonito, acho que nós deveríamos tratá-lo aí com muito mais carinho. Então a falta também de usá-lo é que faz com que essa memória de certa forma seja curta, né? Então vamos cantar mais um hino que ele fica com certeza na mente das pessoas, e a gente terá aí no próximo dia 13 de abril? De abril não teremos mais essas gafes. A colheita da cana-de-açúcar começou ontem no estado de São Paulo de forma tímida, já que a maioria das usinas só vai iniciar a moagem no final do mês ou em maio. A previsão do setor é que a produção cresça 2,7% em São Paulo. A estimativa do setor é que a produção passe também para 234 milhões de toneladas dentro do estado, devido à ampliação da área plantada. São Paulo é o estado que mais produz cana no país, sendo responsável por 60% da produção brasileira. É uma notícia alvissareira em função do trabalho que muita gente vai poder executar daqui para frente, né? Mas as donas de casa já estão apavoradas, hein, Paulo? Principalmente nós aqui, hein? As donas de casa e as pessoas aí que ainda têm problemas com bronquite, porque nós sabemos que ainda que a queimada tenha sido proibida, ou pelo menos está em fase, né, de proibição, nós sabemos que até 2010 ainda há uma possibilidade. Vai longe ainda. E o problema é de saúde, né? Nós sabemos que a queima da cana-de-açúcar atinge ainda muito a saúde de nós aqui que moramos por perto dos canaviais. Agora, a importância econômica é muito grande, não é? Nós percebemos que nessa época, inclusive, o próprio comércio, o mercado na cidade, ele toma uma força maior e a circulação da moeda cresce, né? Então é
é uma cultura que tem uma importância muito grande do ponto de vista econômico, e a contribuição não só do estado de São Paulo, que é o maior estado, né, da produção, mas da nossa cidade, ela tem um dado fundamental aí na vida das pessoas. A incubadora de empresas de Leme iniciou hoje o processo de consultorias para os incubados. São cursos para desenvolvimento interno e burocrático das empresas que serão ministrados por profissionais aqui da cidade. A incubadora de empresas de Leme está oferecendo assessorias para os proprietários das empresas incubadas. Eu converso agora com o secretário da Indústria e Comércio de Leme. Marco Antônio, o que são essas assessorias? Essas assessorias são um complemento das atividades que a incubadora fornece aos participantes da incubadora. Nós vamos fornecer, primeiramente, nesse curso agora iniciado hoje, a contabilidade e administração econômica. Depois teremos marketing e vendas e, para complementar, a assessoria jurídica que tem como objetivo fornecer aos incubados conhecimentos gerais a respeito dessas áreas, para ele ter facilidades para conseguir administrar a sua empresa. E quanto tempo vão durar essas assessorias, esses cursos? Esse curso, inicialmente, ele foi projetado com 8 horas. Assim que a gente sentir a necessidade dos incubados ter conhecimentos maiores, eles poderão se prorrogar até 30 horas. Quem são os professores? Olha, quem está administrando esse curso inicialmente é a JR Contabilidade e Assessorias, através do professor Otávio. E existe previsão para novos cursos? Assim que essa primeira fase for concluída, os demais cursos serão programados continuamente para os incubados. E os incubados estão achando isso importante? Como é que eles estão recebendo isso? Olha, hoje, na primeira aula, a gente já começou a perceber a necessidade disso, porque as dúvidas vão aparecendo e essas dúvidas estão sendo discutidas com o professor. Isso já é um fomento de cultura industrial para os incubados, porque a gente tem que imaginar que uma empresa nasce grande, ela nasce primeiro com um pequeno embrião e depois vai crescendo. E esses conhecimentos são necessários para que esse desenvolvimento se chega à conclusão de uma boa empresa. E se a incubadora receber, por exemplo, novos interessados, né? Essas novas pessoas também vão participar dos cursos? Bom, justamente nós fizemos esse primeiro curso administrando 8 horas. Assim que outros incubados forem sendo acrescentados aqui na incubadora, o curso vai ser repetido a fim de que os novos incubados tenham também esse conhecimento. Obrigada, Marco Antônio. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Bem, mais um passo aí da incubadora que já dá uma assessoria muito grande às pessoas que estão querendo iniciar o empreendimento. Agora, com essas informações, a coisa fica melhor, não, Paulo? Muito melhor, Bispo. Se já era importante fomentar, não é, ao empreendedor aquela necessidade dele fazer gerar seu negócio, mais importante ainda do que se ter uma boa ideia é saber como trabalhar essa ideia, como ter os preparos necessários, como ter os fundamentos. Isso é de fundamental importância. Então, na medida em que existe o local que ele possa desenvolver a sua atividade, ainda mais importante que ele tenha o máximo de informações para que a sua atividade possa andar cada vez melhor. Muito bom essa iniciativa e que possa realmente se manter dessa forma. O desempregado José Antônio Andrade Souza, de 30 anos, está internado na unidade de queimados do Hospital Regional em Brasília, após ter se autoimolado em frente ao Palácio do Planalto. Segundo o hospital, ele está com 60% do corpo queimado. O fato aconteceu na manhã desta terça-feira. Souza ateou fogo ao próprio corpo na Praça dos Três Poderes, bem em frente ao Planalto. Apesar dos ferimentos, ele relatou que queria ser recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O incidente de hoje não foi o primeiro a ocorrer bem próximo ao presidente da República. Em junho do ano passado, o vendedor ambulante Carlos Xavier Filho tentou invadir o Palácio da Alvorada, derrubando o portão principal com um Fiat Uno. Se todo mundo for por esse caminho,
É o desespero que a pessoa chega, né, bispo? Nós sabemos que a situação do país, econômica, pessoal, enfim, não é nada fácil. Muitos veem no presidente, quer dizer, a última saída, né? Nós sabemos que o presidente não pode ali receber todo mundo, enfim, mas vê, né, no presidente essa última saída e nesse ato desesperado, né, talvez aí de um pai de família, a última saída que ele tem para poder se manifestar. Então é lamentável que isso, claro, tenha acontecido, melhor que não precisasse chegar nesses extremos, mas reflete um pouco também do desespero do cidadão brasileiro. As aulas da Faculdade Aberta da Terceira Idade começaram na tarde de hoje, na Unifiam. O projeto vai funcionar como uma faculdade normal. Ao final do curso, os alunos terão direito à formatura, certificado, além de desenvolverem também um trabalho de conclusão. A Faculdade Aberta da Terceira Idade é um projeto de extensão comunitária do Centro Universitário Anhanguera. Cerca de 200 alunos foram inscritos e ainda existe uma enorme fila de espera. Hoje aconteceu a aula inaugural, que contou com a presença de idosos da comunidade e também do abrigo São Vicente de Paula. A Faculdade Aberta da Terceira Idade do Centro Universitário Anhanguera é o projeto carro-chefe que nos leva para a extensão à comunidade. Nós damos uma importância vital a esse projeto, porque ele tem uma abrangência muito grande, ele já vem sendo desenvolvido aqui em Leme, em Pirassununga e em todas as nossas unidades há um bom tempo. Já temos um conhecimento muito grande, uma experiência muito boa em relação a esse trabalho, e o objetivo básico e principal dele é exatamente a educação continuada, ou seja, as pessoas que já têm uma certa idade e que gostariam de voltar a estudar ou de realmente começar a estudar e se informar em relação aos assuntos da modernidade, que são muitos. Esse projeto oferece oportunidade de inclusão de pessoas que têm interesse nessas informações. Nós elaboramos um programa, né, que vai durar 6 meses, 3 meses agora, 1 mês de férias e depois nós prosseguiremos, onde nós procuramos pensar em levar conhecimento a todo o pessoal da terceira idade, no sentido de que eles saibam desde os direitos que eles têm, a necessidade de se praticar esporte, como deve ser a alimentação, quais os cuidados em relação à saúde, também de que forma está diminuindo o estresse, né, para estar, de certa forma, envelhecendo bem. Essa faculdade vai ser uma faculdade com provas, faltas, como uma tradicional? É uma faculdade aberta, né, onde na terça-feira, toda terça, das 14 às 16 horas, nós temos as aulas, as palestras que nós chamamos de obrigatórias, para que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento durante o ano. E nos outros dias da semana, ela vai poder estar optando por outras atividades. No caso, hidroginástica, natação, artesanato, informática, aulas de inglês, enfim, uma série de outros cursos que serão oferecidos pelos próprios monitores nas faculdades, né? São alunos que já precisam das horas de estágio, então eles vão estar desenvolvendo esse trabalho junto ao pessoal da terceira idade. Se tiver alguém interessado em se inscrever na faculdade, ainda dá tempo? Não dá mais tempo, nós já não temos mais vagas, nós já temos inclusive uma lista de espera e nós só vamos poder estar incluindo essa lista de espera caso haja desistência. Muito bem, olha só que concorrido, hein? Ótimo. Muito bom. O curso da terceira idade, ou como alguns dizem da melhor idade, ele é de extrema importância porque alerta, né, aos idosos vários cuidados, renova várias informações e faz com que esse pessoal que muito já contribuiu para a nossa vida, né, para a vida de todos, possa ser cada dia melhorado. Parabéns ao curso, né, ele que já vem mantendo há muito tempo, isso é muito importante e tem reedificado muito aí os idosos da cidade. Precisa aumentar as vagas para o ano que vem, né? Exatamente.
Você vai ver daqui a pouco, o governo não tem ideia de quanto será o novo mínimo. O Leme Notícias volta em instantes, não saia daí. O PT e sua bancada de deputados federais vão liderar um movimento para pressionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a conceder reajuste acima da inflação ao salário mínimo. A articulação deve se transformar em novo embate entre o governo e o partido, já que o Ministério da Fazenda defende reajuste que apenas reponha a inflação acumulada. Com isso, o mínimo passaria a R$ 259. Mas, por outro lado, é visto com bons olhos entre os petistas um aumento de R$ 40, o que elevaria o mínimo dos atuais R$ 240 para R$ 280 no próximo dia 1º de maio. A frente fria se afasta do litoral capixaba, mas áreas de instabilidades deixam o céu nublado, com chuva no oeste e norte paulista, no centro-sul do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e no centro e oeste de Minas. Nas demais áreas da região sudeste, o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva à tarde. Confira aí a previsão para amanhã em Leme. A quarta-feira vai ser nublada com chuva e aberturas de sol. A probabilidade de chover é de 90% e a temperatura vai ficar entre 19 e 25 graus. E para falar da sessão da Câmara realizada na noite de ontem, nós estamos recebendo o vereador Beto Facioli. Vereador, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente. Como é que foi a sessão? Tudo bem. Tudo bem? Calma. Você, o Paulinho, foi uma sessão calma, apenas 2 projetos de importância, mas não polêmicos, que tratam de homenagem a pessoas da nossa cidade, no qual ela da dominação equipamento público, uma sala lá na PAI, da dona Sônia Armelin Quarla Armelin, que foi presidente da PAI por muitos anos. E também da dominação uma estrada municipal de Adolfo Schwenk. Onde saiu essa estrada? Foi aquela ali que acho que passa inclusive na propriedade do Schwenk, ali pelo lado da BB. Foi também aprovado por unanimidade. Então são os 2 projetos, algumas moções de apelo. Uma do vereador Osimo Sandoval, que pede a diminuição da alíquota do ISS para as agências de turismo de Leme, para incentivar o turismo em nossa cidade. Sim. É uma moção que foi enviada ao seu prefeito. Vamos aguardar se ele envia ou não o projeto. E outro também do próprio Osimo, assinado por vereador, que pedem que a emenda constitucional permita o armamento da Guarda Municipal em qualquer município, não aqueles acima de 200 mil habitantes, que seria um absurdo. Realmente. Também foram aprovados por unanimidade. Bom, o que se esperava ontem, vereador, em relação à sessão, era justamente o caso do reajuste aos funcionários públicos municipais. Nós tivemos aí ontem, até comentamos aqui com a participação do vereador Orozimo, e fizemos uma matéria, inclusive, com o presidente do sindicato, o Roberto Cruz, um funcionário público, enfim, aquele dia a matéria consistiu no seguinte: os 12% oferecidos pelo prefeito e tal, que estava todo mundo rindo de orelha a orelha. E me parece que o negócio não virou nada. E ontem, pelo jeito, também não foi, isso não foi discutido na sessão. Vou fazer uma colocação desde o início. Houve uma precipitação de criação de uma comissão na Câmara. O senhor faz parte? Que eu faço parte, eu, o vereador Zé Martins e o vereador João Machado, nomeado pelo presidente, para que acompanhasse essas negociações prefeito, sindicato e Câmara, com referência ao aumento. O senhor prefeito deu toda a liberdade, palavras dele numa reunião com todos os vereadores, o que a comissão decidir junto com o sindicato e com o meu assessor, o senhor Hernani Arraes, está decidido. Sou claro, não precisa de mim, está decidido, está decidido. Então foram apresentadas diversas propostas. A reposição total de 30%, que é inviável, aumento de cesta básica para 90%, 80% e mais 12% e diversos atenuantes. Então o senhor Hernani foi bem claro: olha, o que o prefeito concorda é o seguinte: cesta básica 51 e uns quebradinhos, né? Isso, de 30 e pouco passaria para 51 e um aumento real de 12%.
12%. Exatamente. Não é aumento, 12% no salário. Ficou definido, o sindicato não gostou muito, que seria bem abaixo do esperado. Eles esperavam fechar em torno de 20%. Mas tem aqueles 20% que estão na justiça. Na justiça, mas aquilo lá não está definido, outra, mas tem que aguardar. Então começaram na justiça, acabaram aceitando os 12%. Houve uma reunião do sindicato no mesmo horário ali com a gente e a diretoria aceitou. Certinho. E o projeto não chegou. Nem os 12, nem 8, nem 5, nem 7. Eu acho que isso aí é brincar com a Câmara de Vereadores. Eu acho que quando você convoca uma reunião, 1, 2, 3, 5 reuniões, a Câmara se desdobra, comparece, o sindicato vai lá, o senhor Hernani vai lá, leva a palavra do prefeito, eu estou autorizado a dar 12%, mais isso a cesta básica. Apenas ficou uma dúvida, seria retroativo a janeiro, ou seria a partir de março ou a partir de maio? Então isso ele não definiu. Eu vou brigar para que seja de janeiro, se não for possível, a partir de março. E ficou se aguardando. Foi o mês em que a reunião... Que aconteceu a reunião. Então ficou se aguardando o envio do projeto, que precisa de um projeto para a Câmara aprovar. E até hoje não chegou nada. Tivemos informação que ele voltou atrás. E apenas vai dar um aumento, um abono para os funcionários. O abono não incorpora nada, nem férias, nem 13º. Falou-se em R$100, é isso? R$100. Então eu acho que o sindicato realmente não concordou. E amanhã está marcado agendar uma outra reunião, no mesmo horário, com todos os vereadores na Câmara, às 16 horas. Em cima desse assunto, novamente. O sindicato, Câmara, o seu prefeito, o senhor Hernani, que é o seu representante. É aí que vai saber o motivo Aí que vai definir a situação e o porquê, certo? Se o sindicato aceita ou não. Agora eu acho que, por mim, eu até vou na reunião, mas sinceramente sem vontade nenhuma. Porque o que está combinado, não se muda. Porque, afinal de contas, essa comissão... E a comissão estudou, fez compareceu, prestigiou. Eu levantei a arrecadação, fui no Tribunal de Contas ver se incorpora aquela 54% ou não. Chega ali, se decide, depois muda, sem falar com a comissão, certo? Simplesmente manda um recado a fulano e tal, fez uma pesquisa na periferia aí, e o povo acha que deve ser R$100. Isso não existe, isso aí, entendeu? Eu não sei se foi consultado, nós que moramos na periferia, não foi. Pesquisou alguns funcionários de periferia. Entendi. Então, acho que abono, deveria ter dado abono e mais um aumento que poderia dar. E essa posição já é oficial? Não. O sindicato recebeu essa informação, mas também não chegou nem o projeto do abono. Então, até hoje não se deu nada. Tinha prazo definido? A preocupação nossa é lei eleitoral, porque 6 meses antes não pode ser dado aumento nem um centavo. Então, se demorar muito, vão prejudicar os funcionários, vão deixar isso para depois da eleição. Aí, eu acho que o funcionalismo público tem que se organizar e realmente... Tem que ser agora em abril, né? Porque depois dos 6 meses começa a contar a partir de maio, né? Até abril só, depois não tem condição. Então, essa que é a verdade que câmaras, então. Foi dado aumento e depois se voltou atrás. Infelizmente. Por quê? Vamos ouvir amanhã sobre o prefeito. Amanhã às 4 horas, então, essa reunião importante aí, lá na Câmara mesmo. Câmara Municipal. Com todo mundo novamente para... Foi convocada pelo nosso presidente o convite para que todos os vereadores compareçam, independente da comissão que negociou. Muito bem. Outro assunto importante que eu gostaria de abordar com o vereador é com relação ao PSDB, ao futuro do partido, essa questão da candidatura do ex-prefeito Nílio Sérgio Pinto. Como é que está definido isso aí? Apenas para fechar o assunto aqui. Eu não tenho autoridade de falar em nome do prefeito, ex-prefeito Nílio. Mas ele se decidiu, já está decidido. Amanhã, às 8h30 da manhã, ele vai dar uma entrevista. Amanhã é quarta-feira. Quarta-feira, às 8h30, uma entrevista para os órgãos da imprensa, para colocar a sua posição definitiva. Isso baseado numa reunião que vai ocorrer? Está ocorrendo agora, saindo daqui, estarei lá, nessa reunião com o PSDB, vai se definir tudo isso aí amanhã e vai anunciar a sua candidatura. Acredito que sim. Não sendo possível o lançamento da candidatura do ex-prefeito Nilo, o PSDB pensa em lançar algum outro nome? Essa não sendo possível, até não posso nem pensar dessa maneira, certo? Mas o PSDB terá candidato, sim, a prefeito e talvez até a vice. Certo? Esse vice fica sempre aquela abertura para os partidos coligados que poderão vir e acredito que virão e gostariam que viessem para colaborar com a campanha do prefeito Nilo. Mas se acaso não houver coligação, não for possível, pela própria política em Brasília hoje, que é de
está dificultando alguma coisa, os diretórios estão dificultando, alguns partidos não podem com aquele, o PSDB certamente terá candidato, espero que sim, acredito que sim, vamos aguardar isso aí. Amanhã o senhor prefeito Nilo irá anunciar realmente isso aí. Particularmente, o vereador diz que não será candidato nas próximas eleições. Isso estaria abrindo um caminho aí para ser vice, por exemplo, do prefeito Nilo, Beto? Essa colocação de vice, é até temeroso a gente falar isso aí, porque isso pode criar até um fato político. Mas não se chegou a comentar isso. Existem diversos nomes dentro do PSDB que teriam condições de ser vice. E até gostariam de ser vice do prefeito Nilo. Mas isso não quer dizer que você não gostaria? Não, de maneira alguma. É que não se conversou sobre isso. Conversou. Se amanhã o partido decidir que o prefeito Nilo é o candidato a prefeito e o Beto é candidato a vice, eu não vou deixar o prefeito Nilo na mão. E se decidir por outro nome, terá todo o meu apoio. Certeza. O importante é a nossa candidatura majoritária do prefeito Nilo para o PSDB. É um nome forte, está bem nas pesquisas, é um nome que está em evidência, um nome que deixou muita saudade, certo? Em termos de realizações, de honestidade, de comportamento, e amadureceu muito mais e teria grandes condições de administrar Leme com uma nova equipe, com uma equipe bem estruturada hoje, com algumas coligações, que eu sempre falo que é importante, e tocar essa cidade com outro rumo. Beto, você falou em coligações, nós sabemos, aqui em Leme, sabemos que o PSDB, a nível nacional, não tem fechado, né? Obviamente, é a oposição ao PT. É isso. Você acha que há alguma possibilidade de se conversar aqui no Então, é isso que é uma dúvida que fica. Nós não conversamos isso aí, certo? O pessoal do PT são nossos amigos, até aliados na Câmara, certo? Até gostaríamos que estivesse todo mundo junto. Não sei quem com quem, mas eu acho que é importante isso aí, se houver necessidade de uma coligação, que o PT também esteja junto. Seria importante. E outros partidos também. Isso vai ser, convite. Isso pode ser discutido hoje também, né? Eu acredito que sim. Está aqui o convite para todos os partidos aí que queiram conversar com a gente, com o prefeito Nilo, com o diretório, para que comecem a se analisar as coligações que tem que se definir até 30 de junho. A possível redução do número de vereadores, o PSDB vê com alguma preocupação isso? Existem dentro do partido duas correntes. Uma acha que seria bom para a cidade e para o futuro prefeito, e outra acha que seria temeroso. Eu, na minha opinião pessoal, eu acho que poderia se estudar uma redução da despesa da Câmara, focada em 10 vereadores. Mas eu acho que é muito temeroso 10 vereadores. Porque alguns partidos ficarão sem representação na Câmara. Seria mais fácil, dependendo do prefeito, para mantê-la toda na mão. Manter ou ter uma Câmara totalmente contra. Você percebe a situação? É muito difícil, é muito pouco. 5, são 10, 5, o presidente sendo do prefeito ou contra, ele sempre decide a favor ou contra. Que seria o desempate. Então eu acho que é temeroso 10 vereadores. O número bom seria 13, na minha opinião. Que contemplaria todos os partidos que deveriam ter o seu representante lá. Porque senão um partido pequeno faz uma campanha aí com toda a vontade, com pessoas boas, e não consegue a legenda, ou o número mínimo para a legenda, não elege ninguém. Então tira a motivação dessas pessoas de bem participarem da campanha. Essa é a minha opinião. Agora, vamos falar em redução de despesa. Pode ter até 30, mas que não tem uma despesa acima seriam os 10 vereadores. Para ser estudado, está aí o Congresso votando uma emenda, você deve ter conhecimento, que para definir, porque o Tribunal definiu em 10. Se o Congresso votar que seja 11, 12 ou 13, tem que se obedecer a lei. 17 dificilmente será em lei, pode ter certeza. Muito bem. Vereador, então uma boa reunião. Amanhã nós estaremos lá sabendo a resposta então do candidato ou não, né? Nilo Sérgio Pinto, com relação às próximas eleições. Do candidato, Nilo Sérgio. Do candidato, tem certeza. Então já vamos adiantar aqui primeiro. Obrigado, vereador. Um abraço, viu? Boa noite a todos. Paulo, obrigado, viu? Obrigado, Gustavo. E o Leme Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.